Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 288. Vocês que estão acompanhando apenas o Novo Testamento. Nós estamos meditando agora o segundo livro, segundo Evangelho. Este é o Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 17, 18. E vamos meditar também o começo do capítulo 19. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para a continuação da nossa meditação diária da Sagrada Escritura. Estamos meditando o Evangelho de São Lucas. Muito bom aqueles que acompanham pelo canal do Padre Daniel e aqueles que acompanham também através do canal do YouTube ou da TV Século XXI. Sejam muito bem-vindos. Desde o capítulo 9, versículo 51, nós percebemos que Jesus tomou a firme decisão de caminhar, de ir para Jerusalém. Então nós estamos meditando um período do Evangelho onde Jesus está caminhando, onde Jesus está indo em direção a Jerusalém. O que significa caminhar e ir em direção a Jerusalém? Esta explicação dessa pergunta pode ser encontrada no Evangelho que nós vamos ler hoje. Se vocês têm a Bíblia aí por perto, no capítulo 18, versículo 31, Jesus, ele mesmo vai explicar o que significa ir para Jerusalém. Aqui não é apenas uma mudança geográfica. Jesus estava na Galiléia, agora ele está indo para outro território. Não. Capítulo 8, versículo 31, o texto diz assim: chamando de lá dos 12, disse-lhes: estamos subindo para Jerusalém, e vai se cumprir tudo o que foi escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, zombarão dele e o insultarão, e nele cuspirão. Depois de açoitar, vão matá-lo, mas no terceiro dia ele irá ressuscitar. Ir a Jerusalém significa que Jesus ele tinha consciência, ele tinha certeza que o tempo dele de cumprir a sua missão aqui na terra estava acabando. Indo para Jerusalém, Jesus tinha a consciência que ele depois acabaria sendo morto naquele território. Por isso, Jesus, sabendo que seria morto, sabendo que em Jerusalém começaria a agravar ainda mais o seu sofrimento, ele pega esse período de transição, esse período de caminho e forma os seus discípulos. Desde o capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, se alguém quiser um texto bem específico, capítulo 19, versículo 27, nós vamos ler textos onde Jesus está a caminho de Jerusalém e ele está formando o grupo que daria continuidade à sua missão. Na maioria desses textos, Jesus fala especificamente, profundamente, para os seus discípulos. Então nós vamos dividir esses capítulos de hoje em alguns pequenos textos e o padre vai fazer um pequeno comentário. No capítulo 17, o texto começa dizendo, versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos. Então, como o padre estava dizendo agora, Jesus está formando os seus discípulos. Aqui ele diz aos seus discípulos, desde o versículo 1 até o versículo 10, nós vamos encontrar aqui 4 instruções básicas que são necessárias para seguirmos Jesus. E aqui tem 4 ensinamentos, 4 conselhos que nós devemos levar para a nossa vida prática. Primeiro, Jesus fala sobre o escândalo. Em outras palavras, Jesus fala sobre a fidelidade. Não podemos cometer escândalo, principalmente em relação aos pequeninos. Jesus diz assim, escândalos sempre haverão, mas ai daqueles que cometerem. Então, o primeiro ensinamento aqui de hoje é fidelidade. O segundo é sobre o perdão. E aí, muitas vezes, nós pensamos assim, devo perdoar sempre todo mundo em qualquer ocasião, verdade? Mentira. Jesus, ele diz assim, que nós devemos perdoar até
7 vezes num dia e 7 vezes se alguém vier a nós. 7 significa o número da perfeição, então nós devemos perdoar sempre. Porém, aqui nós temos uma condição. Veja, Jesus disse: se esta pessoa disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, segundo Jesus, devemos perdoar sempre, mas isso pressupõe que a pessoa esteja arrependida. Primeiro, Jesus ensina sobre a fidelidade, agora ele ensina sobre o perdão. Depois, Jesus ensina sobre a fé. Ele diz que se a nossa fé for parecida com um grão, às vezes aparece o termo semente, às vezes aparece grão, aqui aparece na versão que eu tenho, na Bíblia que eu tenho aqui no versículo, a Bíblia da CNBB, no versículo 6 aparece o termo grão, grão de mostarda. Então é sobre a fé. A fé ela pode parecer pequena, mas quando ela existe e ela é desenvolvida, ela é exercitada, ela tem um dinamismo aqui enorme que pode fazê-la crescer. E aí depois nós temos o quarto ensinamento, que é sobre a humildade. Quando fazemos algo de bom, quando trabalhamos para Deus, quando nós exercemos qualquer função pastoral, social, nós devemos lembrar que nós somos servos inúteis. Antigamente, olhava para esse texto, servos inúteis, parecia que nós estávamos humilhando a nós mesmos. Eu, servo inútil? Eu não sou inútil, sou um filho de Deus, como que eu posso ser servo inútil? Isso daqui é para nos ensinar que tudo que nós temos é graça de Deus. Alguém que canta bem, você canta bem porque você está vivo, canta bem porque você tem uma voz que você pode utilizá-la. Cantou bem porque você recebeu um dom de Deus e aí depois entrou a sua parte que ela foi exercitada. Então tudo é iniciativa divina, tudo é graça e essa graça ela pode ser desenvolvida ou não por cada um de nós. Então instruções gerais aqui para a nossa vida, para ser um bom católico, um bom cristão. Fidelidade, perdão, fé e humildade. Depois, um pouquinho adiante, nós temos aqui Jesus ele contando a história, na verdade é São Lucas que conta a história dos 10 leprosos. Então vieram 10 leprosos, nós conhecemos a história, eles não se aproximaram tanto de Jesus para não tocá-lo, e aí depois Jesus disse: vocês devem ir e se apresentar ao sacerdote, e aí vocês devem ir e se apresentar aos sacerdotes. E aí depois nós sabemos que um voltou glorificando a Deus e os outros 9 foram se apresentar e foram apenas diante do sacerdote. Para nós comentarmos esse texto, se vocês têm a Bíblia, talvez é um pouco difícil de procurar, mas vocês escrevem e depois nós vamos fazer a nossa leitura. Então, quem tem a Bíblia pode procurar 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Então a história conta mais ou menos assim. Havia um sírio, a Síria ela estava acima de Israel e eram inimigos de Israel, e esse sírio, ou na Síria, eles tinham um chefe do exército, e esse chefe do exército, o nome dele era Naamã. E aí Naamã, depois de uma certa insistência dos seus funcionários, ele foi a Israel, ele se encontrou com Elias, ele se encontrou com um grande profeta de Deus, e depois nós vamos ver no texto, o padre está no capítulo 5 todo, vai falar sobre o leproso Naamã. Ele tinha lepra. Na verdade, ele foi se encontrar com Eliseu. Então, esse leproso, Naamã, ele vai se encontrar com Eliseu, e aí Eliseu, que é o profeta, versículos 14, 15 e 16. O texto diz assim, o padre lê, que é ainda melhor para nós entendermos. E aí ele se encontrou com Eliseu, então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado. Mergulhou 7 vezes no Jordão. Sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. Aqui estamos no versículo 14. Versículo 15. Em seguida voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra senão Deus em Israel. Por favor, aceita um presente de mim, teu servo. Eliseu acrescentou, pela vida do Senhor, a serviço de quem eu estou não aceitarei. E por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. Então o que aconteceu? Veio esse sírio, ele ouviu a voz do profeta, ele se mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes, onde Jesus também foi mergulhado, onde Jesus foi batizado. Ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ele foi curado da lepra. Depois que ele foi curado da lepra, ele queria oferecer um presente
para aquele homem que havia intercedido, tinha intermediado a cura, que era Eliseu. Eliseu, ele não aceitou. Então aqui nós percebemos duas coisas, a fé e a gratidão. Quando nós vamos para o Evangelho do capítulo 17, dos 10 leprosos, esses 10 leprosos eles tiveram fé, porque eles acreditaram, eles gritaram de longe. Quando Jesus disse, vocês devem ir e se apresentar ao sacerdote. Naquela época o leproso, ele tinha uma doença que podia contagiar, então eles tinham que ficar fora da sociedade, e quando o sacerdote dizia, vocês estão curados, aí eles podiam voltar para a sociedade. Então para que eles foram? Eles foram para se mostrar para o sacerdote, cumprindo um pedido de Jesus para voltar ao ambiente social. Então esses 9 que voltaram ao sacerdote, numa linguagem assim muito clara e direta, eles cumpriram aquilo que Jesus estava fazendo. Mas qual foi o erro desses 9? Por que aquele outro ele acertou e ele foi elogiado no Evangelho? Veja, para nós sermos bons católicos, duas coisas são essenciais: a fé e a gratidão. Aquele que voltou, que era um samaritano, ele se prostrou na presença de Jesus e todos eles cumpriram a primeira parte do processo, que é a fé. Mas antes mesmo de nós cumprirmos a lei, de irmos nos apresentar ao sacerdote, não é um padre católico, não tinha um sacerdote como hoje, antes de nós nos apresentarmos para cumprir a lei e as prescrições que são instituídas por Deus através dos homens, a primeira coisa que Deus espera de nós depois da fé é a gratidão. Existe a fé, a gratidão e depois existem os outros passos. Então esse samaritano, o que ele fez? Ele acreditou e ele foi grato. Então essas duas coisas, estas duas realidades, elas são inseparáveis. Só acreditar não basta, é preciso ser grato como foi o samaritano. Então aqui nós encontramos o exemplo de gratidão. Outro texto que o padre gostaria de refletir com vocês, depois desses leprosos, nós vamos começar a ouvir alguns ensinamentos ou outros ensinamentos sobre o reino de Deus. Existe muita reflexão, existem muitos pesquisadores e estudiosos bíblicos que dão interpretações diferentes sobre o significado de reino de Deus. E aqui Jesus, quem leu, o padre sugere, tem muitas pessoas que primeiro leem, depois ouvem o nosso vídeo. Cada um vai fazer da maneira que preferir. Mas é uma ótima ideia a pessoa ler e depois ouvir o vídeo. Nós vamos perceber que, a partir de agora, Jesus ele vai deixando ainda mais claro o que significa o reino de Deus. Ele se apresenta como ele mesmo sendo um sinal do reino de Deus. Perguntam a Jesus, onde está o reino de Deus? Jesus está, olha, se alguém disser que o reino de Deus está de um lado, está do outro, não é isso. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está no meio de cada um de vós. Ou está no meio de cada um de nós. Então Jesus, ele vai dizendo quem que é o reino de Deus ou o que é o reino de Deus. Um termo assim tão repetido, um termo tão ouvido por cada um de nós que muitas vezes não é compreendido. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Cristo, que estava no meio deles, e aí depois a partir do versículo 22, aqui ele continua dizendo aos discípulos, a partir do versículo 22 ele vai falar sobre a sua segunda vinda. Um termo na teologia que nós chamamos de parousia. Jesus, ele vai voltar. Tem muitas pessoas que dizem assim, Jesus, ele continua presente, como que ele vai voltar se ele nunca nos deixou? Ele está na Eucaristia. Não, ele está seguramente na Eucaristia, mas haverá a transformação desse mundo. Deus não vai destruir o mundo, mas um dia ele voltará e esse mundo ele terá uma grande transformação. E como que será? Quais serão os sinais da vida de Jesus, ou da vinda de Jesus? O texto de hoje, a partir do versículo 22 até o final do capítulo 17, ele diz que existem alguns sinais que mostram que está no momento da segunda vinda de Jesus. Depois no capítulo 21 nós vamos ver mais detalhes sobre essa segunda vinda. Então, olha, vai acontecer de uma forma que será uma surpresa. Olha os sinais que são apresentados no texto. Acontecerá durante a vida ordinária. As pessoas estarão comprando e vendendo. O que significa isso? Economia, comércio. As pessoas estarão comprando e vendendo. Estarão plantando e colhendo. O que significa isso? Agricultura. E estarão também construindo. O que significa isso? A vida urbana.
ou seja, no cotidiano e uma vida onde as coisas acontecem de forma natural, sem se esperar, onde menos se imagina, aí o reino de Deus ele será implantado. O reino de Deus ele foi iniciado com a presença de Cristo, ele pode ser visto de forma imperfeita ainda ou agora na igreja, mas ele será instituído de forma definitiva com a segunda vinda de Cristo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a perfeição. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus acontecendo no nosso meio. Por que ele acontece de forma imperfeita? Porque o pecado ainda existe, mas através dos sacramentos nós podemos perceber que Deus ele está presente no nosso meio. Então aqui nós temos ensinamentos sobre a volta de Jesus que acontecerá na vida ordinária. Irmãos e irmãs, nós vamos agora para o capítulo 18. O capítulo 18, ele inicia contando uma parábola entre o juiz e a viúva. O que é essa parábola? Havia um juiz, naquela época os juízes muitas vezes eram injustos, porque eram corrompidos, e o texto diz que esse era um juiz que não tinha temor a Deus. Ele era um juiz que não acreditava em Deus, ele não tinha temor a Deus. Então uma mulher, de tanto ela insistir, de tanto ela clamar, ele escuta. Por que ele escutou? Porque escutando, ele estava findando, encerrando um aborrecimento que ele tinha. Qual que era o aborrecimento? Uma mulher que não parava de pedir, uma mulher que não parava de implorar. Então Jesus, ele ensina nesta parábola que Jesus é Deus, ele é muito maior do que qualquer juiz humano, e nós devemos aprender a rezar de forma contínua, a rezar com persistência e a rezar com fé. Jesus está ensinando que mesmo um juiz que é injusto, ele escuta quando alguém pede com insistência, ele também escutará a nossa oração quando a nossa oração é feita com fé. Depois nós temos o fariseu e o publicano. O fariseu e o publicano, então, primeiro passo da oração, orar com fé, rezar com fé. Depois nós temos a parábola do fariseu e do publicano, começa ali no capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 14. Essa parábola também vai mostrar para nós que existem dois tipos de oração. Poderíamos colocar oração entre aspas, dois tipos de oração, uma falsa e uma autêntica. Uma oração preocupada com a exterioridade e ser vista pelos outros, e uma oração preocupada exclusivamente em agradar a Deus. Aqui existia um doutor da lei, existia uma pessoa muito importante na sociedade que ele rezava para agradar os homens. E aí Jesus, ele elogia a oração daquele publicano, daquele homem que tinha um comportamento que era totalmente contrário àquilo que a religião oficial ensinava, mas ele rezava com o coração. O texto nos ensina que Deus, ele pede que nós rezemos com fé, mas também com autenticidade. A oração, ela deve ser verdadeira. E aí Jesus dá um exemplo de autenticidade. No ensinamento seguinte, nós encontramos o texto falando sobre a criança. Irmãos e irmãs, um texto que eu gosto muito esses dias, o padre antecipou esse texto, é sobre o homem rico. Existe outra versão, outro texto do Evangelho que diz que é um jovem. No texto de hoje nós não encontramos o termo jovem. Mas o que acontece? Havia um homem rico que ele se aproxima de Jesus e ele disse assim: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Olha, um homem de alta reputação, ele vem e diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz: por que me chama de bom? Só Deus é bom, para saber se ele já tinha reconhecido que Jesus era Deus. E aí Jesus disse que ele deveria cumprir os mandamentos, ele disse que cumpria os mandamentos. E aí Jesus disse: então vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. E aí ele ficou muito triste, porque tinha muitos bens. E aí por fim Jesus diz, os apóstolos falam assim: olha, é muito difícil que nós possamos ser salvos. E aí Jesus, depois dos apóstolos, aqui é Pedro, ele diz assim: olha, nós deixamos os bens e te seguimos. E aí Jesus, ele responde: em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, mulher, irmão, pais, filhos, por causa do reino de Deus, receberá muito mais nessa terra e ainda mais no reino dos céus. Irmãos e irmãs, Santa Teresa d'Ávila dizia esses dias, ela disse que aquele homem era um homem bom, que era uma pessoa que tinha muitos valores, mas faltava para ele uma coisa, faltava a ousadia, faltava uma dose de loucura, faltava acreditar em Deus acima da compreensão e acima da lógica humana.
E quando eu olho para esse texto aqui, nós sabemos que quando Jesus caminha a Jerusalém, ele está formando os apóstolos de forma mais específica, de forma mais profunda. Não é dizer que os padres são melhores, mas aqui Jesus está formando o futuro clero da igreja. Aqui nós conseguimos perceber os 3 votos que os religiosos, e muitos deles sacerdotes, fazem para Deus. Qual que é o primeiro voto? A obediência, obedecer a Deus, obedecer os mandamentos, obedecer o superior. Qual que é o segundo mandamento? O segundo mandamento que aparece aqui é a pobreza. Deixar tudo para pertencer e para ter só a Deus. Qual que é a terceira? Deixar pai, mãe, mulher, deixar tudo. Às vezes tem pessoas que criticam o celibato católico. Quero ver na Bíblia. Então pega o texto de hoje. Eles deixaram mulher, filho, casa. Por que que Pedro, que foi o primeiro papa, tinha sogra, era casado, e os papas de hoje não são casados? Pedro foi casado antes de conhecer Jesus. Depois que ele conheceu Jesus, ele mesmo diz, e nós que deixamos mulher, deixamos filhos. Então, ele não pode se responsabilizar por algo que ele fez antes de conhecer Jesus. Nos primeiros séculos, a igreja teve um discernimento. Não caiu o padre, segunda missa, o padre já com uma estola, coroinhas, vestido meninas de vermelho e os meninos de preto, e celebrando a missa como hoje, com sino batendo na igreja. Não foi assim. É um processo de discernimento. Mas desde o começo, com raízes bíblicas, nós já vemos o celibato na vida dos consagrados a Deus. Este exemplo deste jovem ou deste homem rico nos mostra aqui 3 coisas. A importância para aqueles que vão seguir Jesus mais de perto da obediência, da pobreza e também da castidade. O texto continua dizendo sobre o cego de Jericó, alguém que se aproxima de Jesus e clama, e Jesus pergunta para o cego: o que você deseja? Meu Deus, a pergunta seria: o que você vai perguntar para um cego? O que você deseja? Eu desejo nadar. O cego deseja ver. Por que Jesus perguntou? Porque ele respeita a nossa liberdade. Ele respeita a nossa liberdade. Esse cego, pediram para ele calar, mas ele continuou gritando e pedindo. Por quê? Jesus ensina que o respeito humano é algo que atrapalha muitas vezes milagres acontecerem. Porque estamos mais preocupados no que os outros vão dizer do que em agradar a Deus. E aí o texto diz de forma muito clara que aquele homem não se preocupou com aquilo que os outros iriam dizer. E aí nós temos aquilo que nós encontramos naquele leproso que era samaritano. O que aconteceu com esse homem? Aqui ele consegue não ficar apenas na metade e cumprir os 2 lados. O que ele faz? Ele acredita e depois ele louva a Deus. Irmãos e irmãs, gostaria de terminar no capítulo 19, vamos terminar com Zaqueu, parábola de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, alguém que prejudicava a sociedade. E aí diz o texto que apesar de rico, ele era baixinho. Os baixinhos não se sintam ofendidos, mas era como se ele tivesse uma limitação, é como se ele não tivesse tudo. E aí chega Jesus e diz: desce dessa casa, desce desta árvore, que hoje eu vou para sua casa. O que significa descer da árvore? Pode ser literal, mas eu vejo aqui: se humilhe, se abaixe, venha para baixo, venha para a realidade. Jesus o chama pelo nome, pede para ele ficar na mesma estatura que Jesus. Jesus podia olhar para cima. Não, Jesus quer olhar nos olhos. Jesus chama pelo nome, olha nos olhos e tem intimidade visitando a casa. E aí depois que ele se converteu, disse que devolveria até 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a conversão entrou nessa casa. Por mais que demore, quando uma pessoa é verdadeiramente convertida, rapidamente toda a sua família também irá se converter. O exemplo de Zaqueu é um exemplo que a salvação e Jesus veio para todos. Nós vamos sempre recordar, São Lucas, ele tinha os 2 pés e uma tradição e uma cultura grega e romana, uma tradição, uma cultura de pessoas que tinham vindo do paganismo. Então ele vai sempre mostrando o publicano sendo acolhido, a mulher que era adúltera sendo acolhida, alguém que de repente era samaritano sendo acolhido, para mostrar para aqueles que viviam na Grécia, aqueles que viviam em Roma, que Deus, ele veio para todos. Então, querido irmão, querida irmã, uma grande lição que nós devemos ter é: vamos cuidar no julgamento, porque os mistérios de Deus e a salvação que ele trouxe para todos. Agora, algo que é fundamental, a pessoa se converter e querer o perdão e a misericórdia de Deus. Irmãos e irmãs, a partir de amanhã, capítulo 19, versículos do 28 adiante. Nós vamos pegar principalmente essa parte do capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21. Nós vamos meditar sobre Jesus em Jerusalém.
Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.